entender esse processo de obsessão. A gente estudou sobre a obsessão simples, depois a subjugação, que é uma evolução da obsessão, e depois ela vai para a possessão, que é o último estágio da subjugação, que é uma subjugação mais forte. Quem quiser ver, assista no canal do YouTube, que está a palestra completa ali, tá? Daí hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar sobre os tipos de obsessão. Vamos tentar entender os tipos de obsessão, tanto para encarnado, desencarnado, para a gente poder entender essa situação ali. Porque a gente tem mania de sempre jogar a culpa nos obsessores, que isso está acontecendo por causa dos obsessores, e vamos tentar entender o nosso lado também. A próxima aula, na próxima terça, vai ser bem legal, tá? Vai ser sobre a cura da obsessão. Então, estamos preparando essa aula e que Deus nos abençoe a semana que vem, que vai dar tudo certo. Tá? Daí vamos começar então hoje. Só para lembrando sobre a obsessão é uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada sempre pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Então a obsessão é uma ação persistente, é uma ação que um domina o outro, a mente. Isso que é a obsessão. A gente já não tem mais o controle, a gente vê que tem alguma coisa errada ali acontecendo, né? Então a gente vai começar a fazer uns 6 tipos de obsessão. Nós vamos começar a primeira, que é de encarnado para encarnado. Vamos puxar nossas orelhas antes de falar do nosso próximo, que é o espírito lá desencarnado, né? Então como é que funciona a obsessão de encarnado para encarnado? Então uma pessoa encarnada, uma outra pessoa encarnada. O livro que a gente vai estudar hoje é o livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schumer. É um livro bem interessante e ela tem esses 6 relatos ali, tá? O que ela fala aqui? Ela fala pessoas obsidiando pessoas, existem em grande número, estão entre nós. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se como os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido às vezes de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado. Então a mesma coisa, por exemplo, uma mãe que não quer os seus filhos que saiam para o mundo, então ela quer sempre os filhos protegidos em casa, mas ela tá com essa coisa de obsessão de encarnado para encarnado, porque ela está tirando a provação e a expiação que essa criança, esse ser humano, precisa passar. Claro que aqui não é, ela faz por bem, não tem um intuito por mal, mas esse é um dos obsessão de encarnado para encarnado. O marido com a mulher, né, a gente vê muito como era antigamente, que a mulher só podia ficar dentro de casa, não tinha voz nenhuma, então provavelmente ela era subjugada no último grau, né? Ela não podia falar nada, não podia ter voz, e isso era uma obsessão bem grave ali. Até mesmo protegido. Essas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo, é uma posse. É um filho que tu não deixa ter voz, ele quer opinar certas coisas. Não, aqui quem manda sou eu, tu é a criança, nem sabe o que está falando. Tu está sendo um obsessor, tu está deixando ele desconfortável, né? Tolhendo e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o julgo de sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda qualquer iniciativa. Então é um pai que, eu tenho uma empresa aqui, eu quero que meus filhos continuem o meu legado, né? E o filho não quer, tu fica obsediando, não, tu vai. Como é que essa criança, ela tá deixando ela desconfortável? É uma manipulação de mente, é um domínio entre mente, entre outra mente. Eu quero que meu filho seja advogado ou médico. E ele não, ele quer fazer outra coisa. Daí tu fica lá obsediando, incomodando. Isso é uma obsessão. A gente tem que deixar cada um seguir o seu caminho, né? A gente estamos aqui para educar, então tu vai conversar aqui, colar, se dá ou não dá, mas a gente tem que deixar
que nossos filhos não são nossos filhos. Nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos e irmãs. Quando a gente desencarnar, cada um vai para o seu lado. Então, eles são empréstimos que Deus nos confiou para a educação, né? São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro. A amizade influencia o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre a que se apresenta mais passiva. São ainda as paixões escravizantes que, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas dolorosos, configurados em pactos de suicídio, assassínio, etc. Então fica obsediando tanto, incomodando a outra pessoa, tirando a vontade, tirando a ação dela, que ela começa a ficar numa tristeza, e daqui a pouco aquele filho que não saía mais já não quer mais sair, quando vê pode até gerar um suicídio, né? O chefe contra o outro fica incomodando, começa a tirar minha vontade, começa a ficar desconfortável e acabando gerando suicídio. E a gente vai responder como assassino a pessoa que faz essa obsessão. A dominação mental acontece não só no plano terrestre, isto é, nas ocorrências do dia a dia, mas prossegue principalmente durante o sono físico, quando os seres assim comprometidos se defrontam em corpo astral, parcialmente libertos do corpo carnal, dando curso em maior profundidade ao conúbio infeliz em que se permite enredar. Então, quando a gente dorme, o nosso corpo físico dorme, mas nosso corpo espiritual, a gente sai através do cordão de prata e vai para o plano espiritual. Aí tu imagina um pai incomodando o filho, tu vai dormir com a luz apagada, tá aquele clima ruim, o filho chorando, aquele drama, toda aquela coisa, energia negativa, o filho apavorado, e o pai agressivo, que nem se fosse um obsessor. E quando ele vai dormir, o que acontece? O pai sai, desprendimento, e fica lá obsediando o filho, a mesma coisa. Então, quando a gente é obsessor de algum encarnado, quando a gente desencarna, até nessa parte a gente acaba obsediando automaticamente ali. O mesmo sucede sob o império do ódio ou quaisquer outros sentimentos de ordem inferior. Até mesmo dentro dos lares, na mesma família, onde se encontram antigos desafetos, velhos companheiros do mal, comparsas de crimes nefandos, convocados pela justiça divina no reajustamento. Entretanto, escravizados ao passado, deixam de levar por antipatia a aversão recíprocas, que bem poucos conseguem superar de imediato. Surge daí muitas das rixas familiares, já que nesses espíritos agora, unidos pelos laços da consanguinidade, prosseguem imantados as paixões do pretérito, emitindo vibrações inferiores e obsidiando-se mutuamente. São pais que recebem como filhos antigos obsessores. Então, a gente conversou nas primeira e segunda palestra sobre família, e a gente tem também no canal do YouTube Bem-aventurados os Aflitos, que falam tudo sobre isso, né? Então, às vezes eu tenho um filho que a gente tem uma certa rixa, alguma coisa, foi de outra vida. Talvez um era obsessor do outro e a gente vem com para passar nessa vida para a gente poder se perdoar e se conciliar. É isso que ele está falando ali, né? São pais que recebem como filhos antigos obsessores. É o obsessor de ontem que acolhe os braços como rebento de sua carne, a vítima de antemão. E esses seres se entrelaçam com liames consanguíneos para que tenham a preciosa ensancha de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas. Então a gente veio para trabalhar isso, né? Reduzindo, porém, ainda é o número de que consegue triunfar, conquistando o vero sentimento de fraternidade, tolerância e amor, sem embargo a experiência vivida à custa de sacrifícios e lágrimas será para todo o passo inicial da longa e bela escalada em busca do Pai que nos aguarda na sua infinita misericórdia. Então esse texto aqui é para a gente tentar entender que às vezes nós somos os próprios obsessores, não é aquele espírito lá desencarnado que está fazendo mal para nós somos, e às vezes a gente acha que não, às vezes negando um filho a viver, deixando só em casa, ou negando um filho a ser o que ele quer ser na vida. Então, é isso que está querendo dizer isso para nós ali. Tá? Agora vamos para o próximo tipo de obsessão. O próximo tipo de obsessão, puxando a orelha do encarnado novamente, de encarnado para desencarnado. Como é que será que é essa obsessão? O encarnado, por exemplo, eu, e um espírito que já desencarnou, um tio, alguém que desencarnou.
À primeira vista, a obsessão do encarnado sobre o desencarnado pode parecer difícil ou mais rara de acontecer, mas ao contrário, é fato comum, já que as criaturas humanas em geral, por desconhecimento, vinculam-se obstinadamente aos entes amados que os procederam do túmulo. Expressões de amor egoísta e possessivo, a mesma coisa da possessão da mãe não deixar, né? Aqui é a mesma coisa, expressões de amor egoísta e possessivo por parte dos que ainda estão na carne, redundam em fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo-as a reminiscências da vida terrestre. Olha, lembrando da pessoa que desencarnou, né? Essas emissões mentais constantes de dor, quando eu penso desencarnado com dor, com revolta, com remorso, que eu fiz algo que ele e desequilíbrio, terminam por imantar o recém-desencarnado aos que ficaram na Terra, não lhe permitindo alcançar o equilíbrio do que carece para enfrentar a nova situação. Então, quando ele desencarna, ele tem que seguir em diante. E eu, por apego, por essa minha paixão, por esse meu desequilíbrio, eu estou aprisionando, eu estou colocando tipo uma teia, que nem a gente viu na aula passada, me ligando com ele. Toda vez que eu me revolto, por que tu foi, não é tua hora, e eu choro por revolta. Por isso que a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, eu estou contra essa vontade de Deus, eu não aceito isso, eu tô me revoltando contra Deus, e isso não é bom, né? A gente tem que aceitar as coisas como são, todo mundo tem um momento, todo mundo tem uma provação e expiação, e foi dado ao término dessa vida, né? A inconformação e o desespero, pois advindos da perda de um ente querido, podem transformar-se em obsessão, que irá afligi-lo e atormentá-lo. Idêntico processo se verifica quando o sentimento que domina o encarnado é o do ódio, da revolta, etc. É bastante comum também que herdeiros, insatisfeitos com a partilha dos bens, determina pelo morto, que se fixam mentalmente neste, com seus pensamentos de inconformação e rancor. As disputas de herança afetam dolorosamente os que já se desprenderam nos liames carnais, se estes ainda não conquistaram posição espiritual de equilíbrio. E mesmo nesse caso, a disputa entre os herdeiros em torno dos bens irá confrangê-los e preocupá-los. Se os homens pensassem um pouco mais na além da vida transitória, se dedicasse mais atenção às coisas espirituais, se desse mais valor aos bens eternos que constituem o verdadeiro tesouro, se relembrassem os sublimes ensinamentos do Cristo, certamente haveria menos corações infelizes a transitarem entre os dois planos. Hesitando entre a espiritualidade, ele acena com novas perspectivas e as solicitações inferiores que o atraem e o imantam à retaguarda. Então, quando eu penso em alguém que desencarnou, eu não posso me revoltar porque tu cometeu suicídio, porque tem tantos outros motivos que a gente pode fazer, tá? E outra coisa também é eu brigar por causa da herança. Imagina um espírito lá desencarnado vendo a gente brigar, ou pegando todos os bens, vendendo, não dando valor o que ele queria. Isso na verdade, é uma expiação para o desencarnado. O plano espiritual faz ele ver toda essa briga entre a família, para ele aprender a dar valor, o que realmente a vida significa. Porque Jesus nos falou, buscai antes o reino de Deus e todas as suas coisas e serão acrescentadas. Então, o foco é praticar caridade, é perdoar o próximo, é fazer o bem, não acumular bens e riqueza, como a gente já falou nas palestras passadas. Então, isso vai ser como uma expiação. No canal do YouTube eu tenho vários vídeo falando sobre desencarne, como lidar e tudo mais. Quem quiser acompanhar lá, dá para agregar mais esse assunto, tá? Aqui tem um livro muito legal do André Luiz, primeiro Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros, que saiu o filme também. Tem um relato ali, no plano espiritual, eles estão lá na colônia, André Luiz está lá, vendo os trabalhos ali, tipo ali no umbral, e tem um dirigente lá, vai conversando, e vem pessoas conversar com ele ali, e ele fala, eu posso rever os meus parentes que estão lá na Terra, eu deixei minha mãe, eu deixei minha mulher, deixei os filhos, eles estão tudo revoltados, com agonia e tudo mais, e esse dirigente espiritual tenta aconselhar que ainda não é a hora, e isso que ele já estava senhor de si, estava trabalhando,
trabalhando na espiritualidade, só que esse dirigente está aconselhando que não ia fazer bem para ele, muito menos para os outros. Vamos ler um pouco esse trecho, quem quiser ler, no capítulo 26, Os Mensageiros da Luz, pesquisa no Google, no YouTube, que vai achar um texto bem legal. À noite, quando me concentro, daí o espírito desencarnado falando da relação dos encarnados que estão obsediando ele. À noite, quando me concentro lá no plano espiritual, nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que as minhas obrigações presentes são outras, a que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a franqueza. Que chefe da família se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz indispensável? Ele queria lá visitar, tentar conversar. Revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às suas obrigações sem desfalecimento. Quem sabe me considerar agora por missão precisa? Temo bem perto da nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez então fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no lar muito lúcido e desejo sincero de atender com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouviu ponderar. Não, vamos ver o que o dirigente vai falar para ele. Será que é bom ele ir lá visitar os parentes que estão todo desequilibrados? Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você, pela manutenção da tua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio que seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível confortá-los com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitasse de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofrerás também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazer-nos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, procede o sublime encontro. Então, ele fala mais um pouco aqui, mas a gente pode ver que estava fazendo mal para esse espírito, tá? Esses pensamentos de revolta e tudo mais. Jesus próprio falou, né? Quando os discípulos queriam seguir ele, deixa eu seguir o Senhor, mas deixa antes eu enterrar o meu pai. Daí ele fala, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vai e anuncia o reino de Deus. Se ele já desencarnou, a gente tem que seguir em frente. E buscar o reino de Deus, fazer o bem, fazer algo para a humanidade e tudo mais, tá? Então, breve, falando um pouco desse 2 aqui, né? Então, vamos pro 3. Também mais um puxão de orelha para o encarnado, que é a autoobsessão, tá? O que é a autoobsessão? É a influência mental negativa do indivíduo que se exerce a si mesmo. Eu começo a me prejudicar. Eu começo a botar certas coisas na minha cabeça, certas doenças, certas coisas negativas, e isso vai acabar atraindo uma obsessão e talvez uma subjugação. Isso atrai muito também culpa do passado. Eu fiz algo errado no passado, ou acabei traindo minha esposa, alguma coisa ali, eu perdi a minha família, então eu começo a me culpar, porque que tu é isso, tu é aquilo, e isso vai acabar atraindo um obsessor ali. Então eu estou me auto-obsediando, né? O homem não raramente é obsessor de si mesmo, é o que assevera o codificador. Tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Kardec vai mais longe e explica. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta
derivam do espírito do próprio indivíduo, a própria pessoa. Tais pessoas estão ao nosso redor. São doentes da alma, percorrem aos consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmo, vivendo o passado no qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com os que se acumpliciaram e que quase sempre os requisitam para a manutenção do canúnculo degradante de outrora. Esses auto-obsidiados graves é que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. São os inimigos, as vítimas e os comparsas a lhes baterem as portas da alma. Mas existem também aqueles que se portam auto-obsessão sutil, mais difícil de ser detectado, e, no entanto, moléstia que está graçando em larga escala atualmente. Um médico espírita disse-nos certa vez que é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes, e que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores de moléstias fantasmas, vivem voltando para si mesmo e preocupando-se em excesso com a própria saúde. Toda hora eu estou inventando, eu vou para o médico fazer um exame aqui, vou fazer um exame acolá, porque eu acho que eu tenho isso na cabeça, eu tenho aquilo lá, e mesmo todo mundo ao redor falando que não tem nada. Claro que a gente tem que cuidar da saúde, então a gente não dá para relevar, mas a gente tem que cuidar, mas tem que ver se, será que eu não estou me auto-obsediando, né? Descobrindo sintomas dramaticamente, as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia sofrem por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme. A outra auto-obsessão é o ciúme. Eu estou me auto-obsediando porque a minha mulher está usando certas roupas ou está conversando com outro homem. A inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo, transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios, atormentando por si mesmo. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes, que deles se aproveitam para se aproximar, instalando-se aí sim o desequilíbrio de obsessão. Então eu começo a ver um monte de doença aqui a colar, tá? Tu fica por um tempo, vê que não é isso, tá? Daí tu segue agora, todo ano é sempre a mesma coisa, sempre com isso. Opa, então daqui a pouco é uma auto-obsessão. Eu estou a mesma coisa por inveja, a ciúme, todas essas coisas, eu estou me prejudicando eu mesmo, né? Por isso que a gente tem que sempre buscar as virtudes, tá? Esse era o 3, auto-obsessão. Então foram 3 puxão de orelha para nós, os encarnados. Agora vamos falar de desencarnado para encarnado. Esse é o mais habitual que todo mundo conhece. Então, eu fiz mal para alguém numa outra vida, sei lá, eu matei a família inteira de uma pessoa e eu fico lá no plano espiritual, sofro bastante, daqui a pouco eu consigo me arrepender do fundo do coração, eu recebo uma nova oportunidade e aqueles espíritos ficam com bastante raiva de mim e me acham aqui encarnado e vão ficar me obsediando, vão ficar em cima de mim, tentando fazer todo o mal. Ele está indo para o lado sexual, vamos pegar ele para o lado sexual, está indo para o lado da inveja, da raiva, do orgulho, vamos fazer todo esse trabalho ali. Esse tem a obsessão odiosa e a não odiosa. Odiosa pelo mal que eu fiz na vida, odiosa também pela causa. Eu tenho uma raiva da casa espírita, do trabalho que eles fazem, então vou influenciar a causa. No momento que tu não estiver mais nessa causa, eu não estou fazendo por ti, mas pela causa. A mesma coisa, as pessoas brigam por causa de futebol, pela política. Tu querendo ou não, tu é um obsessor, tu está obsediando. Os espíritos bons, eles não influenciam partidos. Só os espíritos maus. Então, se tu conhece alguém que está toda hora no Facebook falando de política, falando mal de outra pessoa, de outro partido, isso é uma obsessão bem grande ali. Os obsessores vão em bastante falanges para fazer o mal no planeta Terra. Então, se eles podem fazer o mal no partido, por exemplo, a gente vê muito Bolsonaro e Lula. Se tem uma pessoa entrando nas redes sociais, falando mal do outro, isso aí já é uma fluência, tu já está virando um obsessor, está sendo influenciado para o mal. Se tu está falando bem do teu, sem falar mal do outro, aí tudo bem.
Por isso que os espíritas, eles nunca vão defender bandeiras falando mal um do outro, mas vão defender, por exemplo, não ser contra o aborto, essas ideias ali, né? É a atuação maléfica do espírito sobre o encarnado. O processo obsessivo entre os seres invisíveis é os que estão encarnados para ser o da maior incidência. Evidentemente, por ser mais fácil ao desencarnado influenciar e dominar a mente daquele que está limitado pelo veículo somático, pelo corpo. Ainda nas sombras, o obsessor tem a seu favor o fato de não ser visível e nem ser percebido ou pressentido pela sua vítima. Esta incauta, imprevidente, desconhecendo até a impossibilidade da sintonia entre os seres do plano espiritual e os da esfera terrestre. Deixa-se induzir, sugestionar e dominar pelo perseguidor, que encontra em seu passado as tomadas mentais que facultarão as conexões. Essas tomadas são os fatores predisponentes, como a presença da culpa e do remorso. Nem sempre, contudo, o espírito está conscientemente da sua influência negativa sobre o encarnado. Não raro, desconhecendo a sua situação, pode, sem o perceber, aproximar-se de uma pessoa com a qual se afiniza e assim prejudicá-la com as suas vibrações. Outros o fazem intencionalmente, a maioria com o intuito de perseguir ou vingar-se. Por exemplo, eu vou lá, eu estou vendo que essa pessoa está meio triste, está meio deprimida, então como eu desencarnei, eu também estou, essa pessoa é legal, também aconteceu isso na vida dela, também aconteceu, então vai por afinidade. Essa pessoa está bebendo, opa, esse cara é legal, bebe todo dia, eu vou ficar em cima dele, esse cara fuma, esse cara é legal, olha o que ele assiste, olha o que ele vê, tudo que é mal vai ter influência espiritual, sim. Por isso que próxima aula a gente vai falar da cura, o caminho ao contrário disso ali. Aqui ele fala bastante aqui. Vamos falar uns casos aqui, por exemplo. Pessoal, eu vou sempre ler bastante, às vezes a pessoa é meio chata, é meio repetitivo, mas a doutrina espírita se baseia nos ensinamentos dos espíritos. Então, quanto mais falar de referência desse livro, daquele, isso que é espiritismo. Eu posso muito bem chegar aqui e falar, mas qual é a referência que ele usou? Daí, daqui a pouco acontece muito nas religiões, de um dirigente, de alguém falar certas coisas e as pessoas seguirem ele sem não ter nenhum nexo. Por isso que a doutrina espírita é riquíssima de livros e para a gente buscar esses ensinamentos ali. Uma obsessão não odiosa aqui. Existem aqueles que agem por amor, por zelo, pensando ajudar ou querendo apenas ficar junto do ser querido. O caso da senhora, demonstrando isto, a senhora, viu-se de um instante para outro acometido de uma tristeza inexplicável. Então, uma pessoa encarnada, vou, por exemplo, botar a linha ali, de repente está bem triste. Vamos ver o que aconteceu ali. Seguindo, lhe deu um desânimo. Também difícil de ser entendido por mais pesquisasse as causas. Do nada você tinha uma tristeza, não está entendendo. Sentia-se sem forças, tendo que permanecer quase o dia todo no leito, em repouso. Chorava muito e não conseguia atinar com a razão de tanto abatimento. Foi examinado por vários médicos, que não acharam nenhum mal que justificasse o seu estado. Resolveu, em consequência disso, procurar a casa espírita para orientação e passes. Verificou-se estar sob influência espiritual muito forte. A entidade que acompanhava era sua própria irmã, desencarnada há algum tempo, de maneira repentina, e que havia sido pessoa muito boa, havendo inclusive entre elas uma afeição muito grande. Foi feito esclarecimento da irmã desencarnada na reunião apropriada e o resultado foi imediato. A senhora curou-se, passando a levar uma vida normal, caso como esse em grande número evidenciasse total. Então aqui foi uma influência, foi por afinidade ou foi por, desencarnou, é minha irmã, eu vou ficar perto dela, porque a gente tinha um certo apego, por isso que a gente tem que cuidar do apego, né? Então ali era uma influência, ficou mal, que era um espírito que estava influenciando ali. Motivos de obsessão dele se apegou como tinha uma honrada família no nosso conhecimento, ao qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo porque se agarrara a certas pessoas distintas, em vez de eu fazer a homens maus, por que não está obsidiando homens maus? Porque essa família
Ele respondeu: estes não me causam inveja. Então, esse espírito estava influenciando essa família porque tinha uma inveja. Então, a gente vê muitas pessoas que fazem um trabalho numa casa espírita, entrega cestas básicas, qualquer trabalho, e a maioria não faz, a gente vai ser muito bombardeado pela inveja, porque a maioria não faz isso. Então, essa família estava sendo influenciada, obsediada por causa só da inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistir. Um desses últimos, que subjulgava um rapaz de inteligência pouco apoucada, interrogado sobre os motivos da escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Digo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Então esse estava influenciando porque era uma pessoa que vivia aquela vida monótona, não ia se questionar nem nada. Então, por isso a importância sempre do conhecimento e do trabalho ali. Essa era essa influência ali. Aqui também havia umas irmãs que estavam reclamando, que estavam sendo obsediadas muito, estavam acontecendo certas manifestações na casa, e elas foram procurar a casa espírita, fizeram a mesa mediúnica, e o mentor, o dirigente do plano espiritual falou que essas irmãs deveriam se rever como elas lidam as pessoas, que o obsessor que estava obsediando porque quando ele estava em vida, ela tratava muito mal eles, que nem se fosse naquela época dos escravos e tudo mais. Ele era um subservo e ela tratava muito mal com a falácia, do jeito de xingar, e quando ele desencarnou, ele voltou e estava obsediando por causa disso. Tá, isso é de desencarnado para encarnado. Agora vamos ver para o 5, de desencarnado para desencarnado. Será que acontece desencarnado para desencarnado? A gente vê muito aqui no plano físico, a gente vê isso, né? A gente vê, tem dirigente, no plano espiritual tem a mesma hierarquia. A gente vê, por exemplo, no filme Nosso Lar, quando o André Luiz desencarnou, começaram a obsediar ele, suicida, ali ele já estava. Quem vê muito o plano espiritual no umbral fala: ou tu persegue alguém ou tu é perseguido. Então, no plano espiritual vai ter as pessoas que vão se juntar por afinidade, vai ter, como tem a casa espírita, aqui também tem a casa dos seres das trevas, então vai ter o dirigente, vai ter o planejador, vai ter o que executa, então lá tem também. Espíritos que obsediam espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressos de um mesmo drama, que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. As humanidades se entrelaçam, as dos seres incorpóreos e a dos que retomarem a carne. Situações que ocorrem na crosta são em grande parte reflexões da Odisseia que se desenvolve no espaço. E vice-versa. O plano físico é uma cópia do plano espiritual. Os homens são os mesmos, carregam os seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências, onde quer que estejam. Por isso há no além-túmulo obsessões entre espíritos, por idênticos motivos das que ocorrem no face da Terra. Em quase todos os processos obsediados, desencadeados pelo que já desencarnou, junto ao que ainda está preso ou veículo físico. O obsessor cioso na cobrança costuma, em geral, aliciar outros espíritos. Aqui ele fala que quando vai obsediar, ele pega outros espíritos. O julgo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através da associação tenebrosa de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei da atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades, colônias, como a gente vê no Nosso Lar, também tem cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal. Então a gente vê isso muito, tem no livro A Libertação, de André Luiz, Chico Xavier vai falar, no livro Diálogo com as Sombras, também é um livro bem interessante, fala sobre essa hierarquia, sobre desobsessão, tem vários outros livros que falam sobre isso. Então essa aqui era do desencarnado para desencarnado. O caso 6, o último,
é obsessão recíproca. Vamos falar rapidinho aqui. Eu estou obsediando tanto uma pessoa e ela acaba gostando também. Então, às vezes, é uma paixão desvairada entre um homem e uma mulher que briga, mas às vezes eles sempre voltam. Tem os casos siameses até, os casos siameses que tu acaba encarnando, os dois estão grudados ali. É uma obsessão recíproca. Eu estou lá obsediando, o desencarnado está obsediando a pessoa que bebe, mas o desencarnado, mas o encarnado também gosta dessa aproximação. E quando eles estão tão grudados, tão ligados junto, que quando tu vai fazer o tratamento na casa espírita, não pode desligar uma hora para outra. Tu vai ter que ter um tempo, uns bons tempos ali, para poder desiniciar, porque estão muito, senão vai fazer muito mal para essa pessoa. Tá? Então, praticamente é isso. Os casos de obsessões foram 6 casos, perdoe toda a falácia ali, toda a falatória, mas é bom a gente entender essas diferenças ali. A próxima aula vai ser sobre a cura, vai ser bem interessante. A gente termina o estudo da obsessão. E sobre obsessões bíblicas, obsediar outra pessoa. Eu falei já no começo da palestra. Não, depois tu acompanha que é o primeiro caso, mas é isso aí, tu tá ligado. Sim, é o primeiro de encarnado para encarnado, encarnado, desencarnado e auto-obsessão, que é do encarnado mesmo. Mas é isso aí. É uma das piores, né? Isso aí é pra gente não ficar no vitimismo, sempre achando que é os outros que fazem mal, quando vê nós mesmos, né? Então, é isso aí, pessoal. Daí eu falar um pouco mas aqui tá. Isso aí, pode desligar.